Turminha, tudo bem? Hoje é segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana de videoaulas, de muitos estudos e com fé em Deus, uma semana muito produtiva, tá bom? Hoje nós vamos iniciar com a disciplina de Geografia, nossa apostila número 3, as páginas 95, 96, 97 e 98. Turminha, hoje nós vamos falar sobre os destinos do lixo. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de lixo. Falamos sobre lixo orgânico, lixo doméstico, lixo comercial, lixo industrial, lixo hospitalar, lixo tóxico e lixo eletrônico. E falamos também que é importante essa classificação para facilitar o destino correto dos materiais contidos no lixo. E hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de destinos do lixo. Então, nós já sabemos que cada pessoa produz, em média, 1 quilo de lixo por dia, e o lixo é um dos maiores problemas ambientais. Então, ainda é muito comum no Brasil que o lixo ele tem o seu descarte de maneira inadequada, de maneira incorreta, o que prejudica a natureza, prejudica o meio ambiente e a grande falta de conscientização ambiental em toda a sociedade e também falta investimento por parte dos governos na resolução desse problema. Então, tanto o governo quanto a sociedade precisam melhorar, precisam pensar um pouco melhor sobre a questão do lixo, sobre a questão ambiental. Então, nós podemos começar fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, procurando diminuir o lixo, procurando reciclar cada vez mais, procurando separar o lixo, fazer o possível para diminuir essa quantidade de lixo que é descartada de maneira inadequada, de maneira incorreta, causando grandes problemas ambientais. Turminha, então nós vamos falar hoje sobre o lixão a céu aberto, o aterro sanitário, a incineração e a compostagem. No lixão a céu aberto, temos na imagem a poluição, que ele vai causar poluição do ar, poluição do solo, poluição das águas por conta do chorume. Lembram do chorume? Ele é um lixo, um líquido escuro, é um líquido que contamina a água, que faz parte da decomposição do lixo orgânico. Então, ele é o resultado da decomposição de todo o lixo orgânico. E ele vai poluir aqui o solo, a água. Nós temos aqui também o problema dos animais, que o lixão ele vai atrair, o lixo ele atrai animais, urubus, ratos, baratas, escorpiões, e a maioria, né, desses lixões, eles são próximos às cidades, próximos a áreas habitadas, causando grande risco para a saúde da população, sem contar com o cheiro, o odor muito forte que esse lixão ele produz. Turminha, então, o lixão a céu aberto, ele é o principal destino do lixo no Brasil. É um local onde o lixo é descarregado no solo, sem nenhum cuidado, sem nenhum preparo. Nos lixões não ocorre a separação adequada dos materiais. Por isso que a Pro falou da importância de reciclar, porque quando o lixo vai para o lixão, lá não ocorre a separação, não ocorre a reciclagem, eles não separam esses materiais. E a Pro já falou, né, da contaminação do solo, da água. E também, turminha, essas áreas de lixão, elas correm um grande risco de incêndio. Pro incêndio? Sim, turminha, porque o lixo, os gases produzidos no processo de decomposição daquele lixo, ele gera gases inflamáveis, ou seja, pode ter risco de incêndio por conta desses gases
inflamados que é produzido, que o lixo ele produz. Então, além do chorume, que vai contaminar o solo, também temos os gases inflamáveis que podem produzir aí um incêndio. Nós falamos sobre o lixão a céu aberto, agora sobre o aterro sanitário. Também aqui vocês podem observar uma diferença. Olha o que está escrito aqui. Dispositivos para controle de gás, selação com manta de PVC e argila, sem contaminação do lençol freático. Então, aqui vocês podem observar que tem uma proteção, tem uma barreira que impede do chorume, que impede do líquido que é produzido pelo lixo de chegar até o lençol freático. Então, no aterro sanitário não há contaminação da água. Bom, não há animais como urubus. Vocês vão entender já já o porquê. Olha só, o aterro sanitário, ele possui um solo preparado para que não haja contaminação do solo e das águas. Então, a Pro mostrou para vocês aquela barreira que é feita com manta e com argila, onde vai ficar ali impermeável, não vai deixar que a água, que o chorume produzido pelo lixo, entre em contato com o solo e com a água. O lixo é coberto por uma camada de terra e impermeabilizado. Então, isso é importante, por quê, turminha? Porque dessa forma, ele não sofre muita decomposição, não emite odores muito fortes. E olha também que interessante, no aterro sanitário ocorre o monitoramento das emissões de gases provenientes da decomposição do lixo, da decomposição dos resíduos. Nós temos também a biogás. O que é biogás? É o gás produzido durante a decomposição em um aterro e pode ser aproveitado como combustível ou transformado em energia elétrica. Então, olha, turminha, que interessante. A diferença do aterro sanitário para o lixão, que é totalmente despreparado, que é totalmente prejudicial ao meio ambiente, às famílias que moram nas cidades ali ao entorno do lixão. O aterro sanitário ele é o destino mais adequado para o lixo doméstico e comercial. Vamos falar agora sobre a incineração. Incineração é a queima de lixo em usinas e fornos desenvolvidos para esse fim. Então, são usinas e fornos desenvolvidos para a queima do lixo. Vamos voltar lá na imagem para vocês conseguirem observar. Vocês podem observar, ó, o lixo ele é queimado, mas antes de ser queimado, há toda uma seleção para retirar os plásticos, metais, papéis que seguem para a reciclagem, e o restante que não pode ser reaproveitado, ele segue para a queima. Vantagens da incineração é o pequeno volume de material que resulta no final de todo o procedimento, a ausência de micro-organismos responsáveis pela transmissão de doenças, principalmente a diminuição na possibilidade da contaminação de pessoas e do ambiente, devido ao contato com lixo hospitalar, industrial ou tóxico. Após a queima do lixo, o restante do material costuma ser levado para os aterros sanitários ou usinas de reciclagem. Contudo, a incineração apresenta algumas desvantagens. Então, quais são? A queima de determinados materiais libera gases tóxicos, o que exige a utilização de filtros especiais. Esse é um procedimento que acaba saindo muito caro por causa desses gases tóxicos, que não pode ser liberado sem a utilização de um filtro especial, para não poluir o nosso ar. E o último que nós iremos falar, que vocês já conhecem, que nós falamos lá na aula passada, nós falamos sobre o lixo orgânico, e a Pro comentou sobre a compostagem. Aqui nós temos os alimentos orgânicos, e aqui no final nós temos o resultado, que é o chorume, o líquido rico em nutrientes, ótimo para regar as plantas.
A compostagem, ela é a utilização do lixo orgânico para a produção de adubo. Então, o processo natural, no qual os micro-organismos, como fungos, bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Turminha, a matéria orgânica utilizada na compostagem pode ter origem doméstica, industrial, agrícola ou florestal. Então, hoje nós falamos de 4 tipos de destinos para o lixo. Turminha, vamos só fazer uma revisão aqui bem rápida do que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que o lixão a céu aberto é o principal destino do lixo no Brasil, porém nós falamos sobre todas as desvantagens, pois é um local que não é preparado para receber o lixo. É um local onde há contaminação do solo, contaminação da água, um local com muitos animais nocivos. Nós temos aí escorpiões, baratas, ratos. Falamos também sobre o risco de incêndio por conta dos gases inflamáveis. Nós falamos sobre o aterro sanitário, que é o destino mais adequado para o lixo doméstico e comercial. Falamos que no aterro sanitário há uma proteção, há uma barreira que impede do chorume chegar até a água, então com essa barreira não tem a contaminação da água. Falamos sobre a incineração, que é a queima de lixo em usinas e fornos especialmente para esse procedimento. Falamos sobre os benefícios dessa técnica, que nós citamos a ausência de micro-organismos responsáveis pela transmissão de doenças, o que diminui a possibilidade de contaminação. Então, ideal para o lixo hospitalar, o lixo industrial, o lixo tóxico. A incineração, ela é um recurso muito caro, como nós falamos, porque exige a utilização de filtros especiais, por causa da queima de determinados materiais libera gases tóxicos. E por último, nós falamos da compostagem. A compostagem, nós falamos que é um destino apenas para o lixo orgânico, bom? Então, falamos hoje sobre os 4 destinos de lixo. Na página 98, nós temos as questões 5, 6 e 7 para responder. Por que ocorre o descarte inadequado do lixo? Então, vocês viram lá no textinho, nós temos 2 fatores sobre o descarte inadequado do lixo. A número 6, vocês vão assinalar com verdadeiro ou falso. Número 7, turminha, vocês irão ler e completar com um dos destinos do lixo citados aqui nessa unidade, tá bom? Depois, vocês irão para a página 103, não, perdão. Depois vocês irão para a página 104 para responder a atividade número 2, letrinha A, B e C, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula.